agora eu queria que você aplaudisse o nosso querido amigo. Vem, artista. É um artista. O nosso querido pastor Felipe Schenkel, da família Conselheiro. Já é de casa e ele dispensa apresentações. Léo, vem orar por ele aqui. Vem rápido. Não pensa muito não, vaza. Larga essa câmera, irmão. Pelo amor de Deus. Isso, larga isso aí pra aí. Pastor, tudo bem? Vai, irmão. Desculpe-se. Senhor, meu Pai, nessa noite queremos pedir, em nome de Jesus, que o Senhor conduza o Felipe nessa noite, para que tudo que sair de sua boca, meu Pai, seja para a tua honra e tua glória. Queremos abençoar a família dele, o ministério dele que veio hoje aqui para louvar a nós. Meu Pai, abençoe, meu Pai, em nome de Jesus. Conduza ele nesta noite para que a tua palavra seja estendida em todos os lugares, em casa, onde as pessoas forem atingidas por essa palavra, meu Pai. Abençoe cada vez mais este homem. Em nome de Jesus. Meu Pai. Amém. Isso é um perigo, hein? Amém. Boa noite, queridos. Vocês estão bem? Amém. Deus te abençoe. Pode se sentar, fica à vontade. Que alegria, irmão, que privilégio estar aqui. Vocês estão felizes? Amém. Que alegria. Glória a Deus. Irmão, trago nessa noite algumas palavras do Senhor para a tua vida. Mas mais do que isso, irmão, eu trago uma alegria também muito forte, meu coração está aqui. E eu queria, antes de mais nada, irmão, só louvar o Senhor pela vida de cada um de vocês. Eu tenho acompanhado um pouco do que vocês têm feito, né, no Instagram. E parabéns por tudo, toda a excelência, por tudo aquilo que vocês têm se empenhado. Você pode aplaudir a Deus pela vida dessa mídia, dessa igreja. Deus abençoe. Chegou um tempo, irmão, chegou um tempo que nós precisamos olhar para aquilo que há algum tempo atrás a gente não olhava, que são as redes sociais. As redes sociais hoje são um mundo, né? E nós precisamos estar lá. Se a gente não tiver, alguém vai estar. Então que vocês, cada vez mais com essa excelência, com essa fidelidade a Deus, vocês possam estar exercendo o talento e o ministério de vocês. Que Deus abençoe. Deus abençoe PH, Thaís, esses pastores amados, do qual eu tenho muito orgulho de caminhar. Gente, tem um pessoal um pouco estranho no meio de vocês. Eles são bem estranhos. Eles são de uma igreja bastante estranha. Um deles está com um amarelo, irmão, que a gente olha, parece um sol, irmão. Sol da justiça, irmão. Glória a Deus, aleluia. Tem outro ali também, barbudão, bonitão, cheirosão. Tem as meninas ali que são um pouco mais normais. Ô, irmão, trago muita gente nessa noite que ama essa igreja, que honra. Que Deus abençoe o ministério de vocês. Amém, irmãos? Queria que você abrisse a Bíblia de vocês em Neemias, capítulo 6. A gente vai estar falando, queria falar sobre um projeto que um homem teve e que pode se aplicar a gente na noite de hoje. Eu sei que vocês estão passando por uma semana que é muito intensa, irmão. Hoje eu estava conversando com a Gabi e com outros 2 pastores, e eu estava dizendo, olha, fazia tempo, irmão, que eu não tinha um carnaval tão tranquilo como esse, assim. Essa vez eu preguei só em 2 lugares, foi bem tranquilo, graças também à liderança de jovens lá da igreja, ao Will, o pessoal que está ajudando, apoiando, que eles tocaram lá a programação, fiquei tranquilo. Mas eu sei, irmão, o quanto que é sacrificante para muitos, principalmente para os líderes da igreja, estarem envolvidos durante todo esse tempo de carnaval. Quantos estão aqui? Quantos estão trabalhando desde sexta, talvez desde antes? Levante sua mão. Eu sei, irmão, o quanto que é sacrificante vocês estarem aqui. Quantos estão de vocês que estão vindo aqui desde sexta-feira? Amém.
E às vezes a gente vai produzindo, trabalhando. O Naldo já é da experiência, já sabe o que a gente está falando. Muito retiro junto, né, Naldo? Muito Espírito Santo, alguns demônios. Em nome de Jesus. E, irmão, quantas vezes a gente já viu pessoas sendo marcadas nesses retiros, nas conferências, nos locais? Quantas vezes a gente já se debruçou em histórias de pessoas que foram marcadas, atingidas por uma palavra que foi liberada, por um tema que foi aberto, por alguém que orou de uma forma especial, por alguém que conseguiu acolher. Então, quando a gente abre o nosso celular, quando a gente liga uma televisão, se você chegar na sua casa, se você abrir o seu celular, você vai ver um culto acontecendo a Satanás, e é exatamente isso, e não existe outra palavra, é um culto a Satanás que vem sendo feito desde sexta-feira, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, é uma festa que cultua a carne, os pecados, as mazelas do ser humano, e aí a gente vai vendo, vai acompanhando, mas por outro lado, irmão, a gente tem que tomar muito cuidado, não apenas no condenar as pessoas que estão lá, que ainda não abriram os seus olhos, mas nós também precisamos tomar cuidado para não cair sobre nós um sentimento que caiu sobre um profeta e homem de Deus, chamado Elias. E esse sentimento é: só restou eu, só tem eu, só existe eu, só tem eu, que me mantive fiel, que não me vendi, que não negociei os meus princípios. E nessa noite, eu queria dizer algo para você, que não tem nem a ver com a mensagem, irmão, só uma palavra de Deus para você. Existe muita gente engajada em cultuar, em celebrar, em não negociar os princípios e viver uma vida reta e se doar para que outros possam conhecer a Cristo. Eu falei, irmão, você não dá um glória não para você ver, irmão, não vim sozinho. Existem pessoas, irmão, às vezes do nosso lado, se doando, se matando, se sacrificando. Às vezes a gente vê ali as pessoas tirando foto, vem aqui, tira foto, outro vem ora, outro vai lá, mexe no som, outro vai lá, prepara alguma coisa, outro está lá atrás preocupado se o som está chegando, se as coisas estão chegando. Irmão, valorize essas pessoas. Você que talvez nem é dessa igreja e está celebrando esses dias aqui, valorize essa porta, irmão. Você que está aqui, já é membro ativo há muito tempo, valorizem essas pessoas. São através dessas pessoas que Cristo tem se revelado à nação. Valorize, irmão, isso é importante. Eu vejo aqui o PH falando, ele já é maluco de natureza, irmão, cansado, meu Deus do céu. Falei, Jesus, não toma café, por favor, não deixa ele tomar café energético, irmão, deixa ele dormir, é melhor, vai por mim, se ele tomar café já era, irmão, vai pirar. E eu vejo esse homem se doando há tanto tempo por Jesus, a esposa dele se doando há tanto tempo, e muito mais do que ele, porque ainda tem ele para cuidar. Irmão, de verdade, do coração aberto aqui para você, valorizem os líderes de vocês, valorizem a casa de vocês, valorizem a igreja de vocês, valorizem cada uma dessas pessoas que têm semeado, que têm passado dias, noites, acordados, pensando, meditando naquilo que vão entregar, como que vai ser feito, quem vai estar aqui, quem não vai. Valorize e ore pela vida deles, irmão. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Abra comigo, irmão, Neemias capítulo 6. A gente vai ler até o versículo 3. E vamos refletir nessa noite o que Neemias pode nos ensinar. Vamos comigo. Neemias capítulo 6, versículo 1. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos, que eu tinha edificado as muralhas, e que nelas não havia mais nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse instalado os portais em seus devidos lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me o seguinte convite: vem, vamos encontrar-nos em uma das aldeias da planície de Ono. Eles, entretanto, estavam tentando fazer-me algum mal. Por essa razão eu enviei mensageiros com essa explicação: estou fazendo uma grande obra e não posso descer agora. Afinal, por que eu deveria parar as minhas obrigações e deixar a obra de Deus para encontrar
com vocês. Amém? Sei que a gente já orou, feche seus olhos novamente. Pai, obrigado, Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado por essa igreja, obrigado por esses líderes que nós já falamos deles, obrigado por esses pastores, por essa casa. Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração esteja aberto para honrá-los, para agradecer ao Senhor pela vida de cada pessoa que tem servido nessa conferência, nesse altar, fazendo alguma coisa para o Senhor. Deus, eu quero te pedir que nessa noite, Deus, não haja em mim nenhuma vaidade, nenhuma soberba. Pai, em nome de Jesus, não deixe eu querer aparecer mais do que o Senhor. Corta, Deus, em nome de Jesus, toda raiz de soberba, de orgulho, para que o Senhor possa fluir, e que cada coração aqui saia dessa noite transformado, ciente de que eles têm algo para fazer além da salvação. Em nome de Jesus, amém. E amém. Aplaudam o Senhor, irmão. Glória a Deus. Só para eu beber água. Vamos pregar. Olha só, o texto que a gente leu, é muito fácil você conhecer alguém que já pregou sobre ele, que já falou sobre ele, que já fez uma célula sobre ele, que já contou alguma coisa sobre ele, mesmo que de forma superficial. A gente está falando de um dos textos mais conhecidos na Bíblia. A gente está falando da história da reconstrução dos muros de Jerusalém por um homem que era daquela nação, daquela pátria. E quando a gente começa a construir esse raciocínio, a gente precisa perguntar: quem é Neemias? Quem foi? Tudo bem, Dayara? Quem foi Neemias? Quem é esse homem? O que esse homem está fazendo é algo muito grande. Quem é esse homem que teve essa ousadia, essa audácia? Quem é essa pessoa? E aí a gente começa a ver, Neemias era um homem que tinha sido levado escravo, estava numa terra completamente diferente da sua terra original, servindo a um rei. E nesse momento que ele está ali servindo, que ele está ali ouvindo as histórias, porque ele era um copeiro, ele era alguém que chegava perto do rei, então as notícias também chegavam a Neemias. Começa a chegar ao coração e à mente dele a seguinte mensagem: olha, o lugar de onde você veio, a terra de onde você veio, a terra que você foi retirado para ser escravo aqui, teve as suas proteções, teve a sua ruína, teve os seus muros completamente destruídos. O que a gente está falando aqui, irmão? Naquela época, muito mais do que hoje, as muralhas eram fundamentalmente importantes para a segurança de uma nação. Mas mais do que isso, aquelas muralhas, elas também falavam sobre autoestima, falavam sobre uma cidade guardada, protegida. As muralhas falavam sobre um lugar que eu poderia ficar tranquilo, porque eu estava seguro, então eu poderia desfrutar de uma vida ali. O que começa a gerar um profundo incômodo em Neemias. Neemias descobre, através dessas informações que chegam a ele ali naquelas mesas, que aquelas muralhas tão importantes tinham sido todas derrubadas, destruídas, e que a sua nação estava completamente vulnerável. Qualquer pessoa poderia entrar, sair, fazer o que quisesse com aquela nação. E mais, os inimigos de Jerusalém encontrariam um caminho completamente acessível. Ou seja, não existia mais proteção para Jerusalém. Irmão, a partir daquele momento, esse homem começa a se inquietar e começa a fazer um movimento de reconstrução daquelas muralhas. E não apenas das muralhas, mas da cidade, por consequência. Então ele começa a construir, ele começa a bolar um plano, uma estratégia para que ele pudesse ser liberado, pudesse ir até o local e começasse a fazer a reconstrução. E aí a gente chega nesses versículos que a gente leu. Esse é o plano de fundo do que a gente vai falar aqui. Essa é a história da qual nós vamos conversar aqui. E aí, irmão, eu começo fazendo algumas perguntas para vocês. A gente tem aqui a maioria de vocês entre 18, 30, 35, 40, tem alguma galera nessa faixa aí bem boa. E o que a gente mais vê hoje, o que a gente mais escuta, são pessoas crentes, homens e mulheres de Deus, pessoas que são completamente devotas a Cristo,
Pessoas que vivem uma vida intensa a Jesus, que não sabem o que estão fazendo nessa terra. Talvez até foram salvas. Talvez até conheceram a Jesus. Ele vem. Coisa linda, irmão. Oh, aleluia. Coisa boa, Jonathan. Olha, que presença, irmão. Coisa linda, hein, Naldo? Só cantar agora. E às vezes a gente começa a pensar e a começar a refletir: o que eu estou fazendo nesse lugar? Talvez, irmão, você até nem sabe, mas você já fez a seguinte pergunta: por que eu estou nessa conferência, nessa igreja? Por que eu fui plantado aqui na Palavra e Vida? Por que eu estou aqui nesse lugar? Por que eu estou nesse bairro aqui de Conselheiro, nesse distrito? O que eu estou fazendo? Por que eu estou trabalhando nessa empresa? Por que eu estou me dedicando? O que eu estou fazendo? Por que eu escolhi a faculdade e tal? Por que eu escolhi tal forma de viver? Por que eu estou... O que está fazendo? Isso são questionamentos, irmão, da geração atual. A gente vem de uma geração antiga e a geração antiga não tinha muito tempo para questionamento. A geração antiga era... Eu lembro, por exemplo, do meu pai, irmão. Meu pai acordava às 5h30 da manhã. Às vezes eu tenho que acordar às 5h30 da manhã, irmão. Eu acordo muito mal, muito mal, muito mal. Posso dormir 6 horas da tarde. Irmão, 5h30 da manhã, eu levanto e falo: ai, meu Deus. Ai, meu pai. Ai, não sei o que. Eu levanto muito mal, irmão. Tem tempo que eu levanto esse horário, eu não aguento. Eu falo: ai, meu Deus, eu vou largar tudo, Senhor. Não dá, para mim não dá. Aí, Gabi, cria vergonha na cara, vamos embora. Fala amém. De repente, irmão, essa geração antiga, eles levantavam 5h30, 5 horas, 5h15, 4h pouca da manhã, e saía dali, ia para um serviço, saía do serviço, ia para outro, fazia hora extra, fazia serão, voltava para casa, dava tempo de brigar com a gente, né? Não é verdade? E arrumar trabalho para a gente, não vai para lá e vai para cá, você tem que fazer Senai, você tem que fazer não sei o quê, você tem que fazer não sei o que lá, vamos lá, e pá, e você sempre... E essa geração antiga vivia uma vida extremamente ativa. Eu lembro, irmão, que às vezes chegava final de semana, eu queria dormir até mais tarde. E quando eu ia dormir até mais tarde, irmão, eu lembro perfeitamente do constrangimento que eu tinha quando chegava alguém mais velho na minha casa. Às vezes era 10 horas, às vezes era 11 horas, eu estava ali dormindo. E aí eu começava a escutar gente dentro da minha casa e falava: meu Deus, eu saía para cá, dormindo até agora? Eu não. Quem nunca, irmão? De repente você está com o seu celular aqui, ó, alguém te liga de manhã, e você: meu Deus, como é? Aí, alô? Você estava dormindo até agora? Não, rapaz, peguei uma gripe. É melhor a gente falar que estava gripado do que estava dormindo. É ou não é, irmão? Quantas vezes eu lembro, passei uma fase da minha vida que eu não estava trabalhando, só fazia faculdade à noite. E aí, irmão, às vezes eu ficava em casa, conversando com outra pessoa que ia lá para casa, que também estava desempregado. E a gente estava de seguro, irmão. Então eu não trabalhava. E eu lembro que isso foi 2, 3 vezes que aconteceu. Eu lembro do meu pai levantando. Falou: mas vocês estão aí ainda? Opa. E ele estava indo trabalhar, irmão. Eu falava: meu Deus. E de repente ele chegava em casa e só dava tempo dele dormir e trabalhar de novo, e trabalhar de novo. Hoje a comodidade, ela chegou, e isso é uma bênção. A gente não tem que falar: ai, que saudade de acordar às 5 horas da manhã e ir trabalhar até meia-noite. A comodidade chegou. Muita gente hoje consegue trabalhar de casa, muita gente hoje consegue fazer uma faculdade, evoluir na vida, trabalhar menos horários, e está tudo bem, glória a Deus por isso. Existe o tempo da gente se matar um pouco mais, mas existe o tempo da gente conseguir também refrescar a nossa cabeça, a nossa mente, e glória a Deus, e está tudo certo. Só que quando a gente começa nesse processo de refrescar a cabeça, refrescar um pouco mais a mente, quando a gente começa a ter tempo, geralmente começam a vir questionamentos que a geração antiga nunca teve. Eu vejo algumas pessoas hoje conversando e falando e abrindo o coração, falando: eu nunca vi tanto diagnóstico,
isso não pode ser verdade. É muita gente com depressão, é muita gente com ansiedade, é muita gente sendo diagnosticada com alguma doença psicológica, psiquiátrica. É porque as pessoas estão tendo tempo de falar. Elas não tinham. Elas estão tendo tempo de serem ouvidas. Elas não tinham isso antes. As pessoas morriam, mas não conseguiam falar. Elas caminhavam, corriam, mas elas não tinham tempo. Hoje a nossa geração tem tempo. Hoje a nossa geração é aberta. Hoje a nossa geração consegue sentar numa mesa e alguém te perguntar: como é que foi tua semana, cara? Minha semana foi boa. Eu não sei se é só aqui, irmão, mas toda a célula, quer dizer, eu não sei se tem aqui, mas toda a célula que eu vou, como é que foi a sua semana? Boa. A sua? Boa. A sua? Ótima. Boa. Aí chega um corajoso: rapaz, minha semana está muito difícil. Aí volta: rapaz, a minha também. E a minha também. A minha também. A gente hoje tem tempo de conseguir. A gente tem pessoas, graças a Deus, que tem nos perguntado, que tem nos instigado ao discipulado, à mesa. Hoje a gente consegue não ser um robô cristão. Teve uma geração que viveu incentivada a se parecer cada vez mais, não com Cristo, mas com um fariseu. Está tudo mal, está tudo péssimo, mas ela precisa mostrar que está bem. Existem pessoas até hoje que têm dificuldade de chegar e falar assim: eu não estou bem, porque tem medo de alguma consequência acontecer. Será que vão me ver diferente? Será que vão me cortar? Será que vão me podar de algum ministério? Hoje a gente está tendo tempo, mesa, acesso, ouvidos para nos ouvirem, a falar como nós estamos, como nós não estamos, o que tem faltado, o que não tem. E no meio disso, irmão, tem faltado para muita gente algo, que é propósito, que é senso do porquê nasceu, que é objetivo de vida, que é construção clara de um futuro. Por que você está nesse lugar? Por que você nasceu? O que você está fazendo nessa terra? E aí talvez você olha para mim e fala assim: eu nasci para ser salvo. E eu falo: amém. Mas eu creio, irmão, que a salvação é o primeiro passo. Depois disso tem muito mais coisa. Existe um caminho após isso. E como nós vamos nos comportar? Como nós vamos viver se nós não soubermos o porquê nós nascemos? Sem um senso de propósito, sem uma clareza de futuro, a sua vida é um nada, é um vazio. Você vai acordar, vai dormir e os dias vão ser sempre os mesmos. Se não houver uma clareza de futuro, uma clareza de propósito, não tem saúde mental, mas também não tem espiritualidade que suporte isso. Só para te exemplificar, irmão, quando você pega, por exemplo, alguém que está trabalhando, e eu conheço algumas pessoas que trabalham sem nenhum tipo de propósito. Na primeira oportunidade, ou no primeiro momento em que aquela pessoa se sente desconfortável, essa pessoa pede para sair. Quando você vê alguém que demorou muito tempo para passar numa faculdade, mas ela só passou, às vezes ela só quer fugir de casa, irmão. Está aos montes hoje. Adolescente, jovem, vive um inferno dentro de casa. Geralmente é pai e mãe crente ainda. Vive um inferno lá dentro. Eu preciso sair de casa. Mas como é que eu vou sair? Vou passar numa faculdade. Para quê? Meu sonho é ser médico, mas abriu para eu vou conseguir fazer informática. Eu vou. Só quero me livrar desse inferno que eu estou vivendo. Pessoas que às vezes não executam aquilo que é o propósito de vida. Na primeira dificuldade, nos primeiros momentos de balanço do barco, essa pessoa não terá base o suficiente para permanecer. Ela vai sair. Na primeira oportunidade que alguém que casou apenas para transar, na primeira oportunidade que alguém casou apenas por um rolê legal, que está todo mundo casando, no primeiro movimento do barco, mais difícil, essa pessoa, se não tiver um propósito, um projeto, uma razão clara, ela sai fora.
E é por isso que tem um monte de gente que fala assim, eu não entendo porque essa geração começa e para. Porque elas começam sem propósito. Porque elas começam e no meio do caminho elas olham e falam assim, não tem motivo para eu continuar. Irmão, se o seu motivo for só tocar, na primeira oportunidade que o teu pastor te botar no banco, um abraço, tu não fica na igreja. Se o teu motivo for conseguir um ministério, no primeiro momento que alguém subir e tomar o seu lugar, um abraço. A gente precisa ter clareza, propósito, e o propósito não tem a ver com a sua habilidade somente. Às vezes você é músico, cantor, tira foto. Às vezes você faz alguma coisa, mas isso não resume a sua existência. Beleza, mas como que eu começo a descobrir? Baseado no que Neemias viveu, eu passo para vocês. A primeira coisa que Neemias sente, quando começa a descobrir aquilo que estava acontecendo com Jerusalém, a primeira coisa que ele sente é uma angústia muito forte no seu coração. E além disso, é um senso de incômodo tão grandioso que faz ele começar a se mover. Escute bem o que eu vou falar. Boa parte das suas inquietações, e agora eu queria me referir a vocês, adolescentes, até 25 anos, de repente até 30, porque os adolescentes estão crescendo um pouco mais, irmão. Tem adolescente que tem 40 anos. Aleluia, Jesus não olha para ele. Presta atenção, irmão. Boa parte das revoltas que vocês passam, boa parte daquilo que inquieta o seu coração, boa parte do desejo de mudar o mundo, boa parte do desejo de eu não aguento mais, da revolta que está dentro do coração de vocês, pode ser semente do Espírito Santo apontando para o futuro espiritual que Ele tem para a vida de vocês. E se isso não for bem dosado, isso vai virar apenas uma revolta. Vou repetir. Boa parte dos sentimentos angustiantes que a gente tem na nossa vida, no nosso coração, as pessoas que começam a se inquietar, que começam a se revoltar com algumas situações que acontecem, boa parte dessas revoltas gerarão uma novidade de vida para outras pessoas. Se elas forem mal dosadas, serão apenas revoltas. Paulo diz algo parecido quando ele escreve a carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, o que ele fala? Não vos conformeis com esse mundo. O que ele está falando? Essa inquietação que você tem quando olha o mundo, essa inquietação que você tem quando vê alguém perdido, essa inquietação quando você vê uma família sendo destruída, essa inquietação quando você vê alguém que era para pregar a palavra e está fazendo outra coisa em cima do altar que não é pregar a palavra, esse problema que você gera no seu coração, sempre que vê alguma desigualdade, seja ela social ou de qualquer outra forma, alguma injustiça, alguma questão, pode e muitas vezes tem a ver com o chamado que Deus tem para a tua vida. Vocês estão comigo, irmão? Sou pentecostal, vamos comigo direitinho ali, gritando, aleluia, fica à vontade, irmão. Quiser rodar, fica à vontade. Geusa está ali, ela é do coque, irmão. Ela hoje veio com o cabelo solto, mas ela geralmente prende o cabelo, né, Geusa? Só que qual é o grande problema que a gente tem vivido, irmão? Boa parte das pessoas só tem ido até o primeiro versículo, a primeira parte do versículo. Não vos conformeis, e a gente tem uma geração de revoltado. Eu não concordo com isso. Como é que pode isso? Não tem cabimento essas coisas acontecerem, gente. Você viu o que aconteceu? Mas meu Deus do céu, mas por quê? Gente, quem estava na cabeça de chamar o Felipe? Tanta gente nessa cidade, meu pai. Não é possível, deve ser porque é amigo. Quantas coisas, quantos problemas. E aí a gente apenas se torna pessoas chatas. Quando a gente tem as nossas inquietações e a gente não transforma em ações espirituais, elas se tornam apenas revoltas. E aí eu conheço muita gente revoltada, irmão, muita gente revoltada.
Gente que inclusive desistiu de igreja. Eu conheço gente que abriu igreja e deu errado com a igreja, deu errado em todo lugar, abriu igreja e deu errado. E o problema, irmão, é sempre de outra, e não sei o que, e parará, e piriri, bababá, só revolta. O convite do Senhor não é apenas para você se revoltar, mas é para que essa revolta cause ou transforme algo em você e através de você. Quando a palavra de Deus quando o sábio escreve, endereçado para nós jovens, ele fala, eu estou escrevendo para vocês porque vocês são fortes. O que ele está querendo dizer é o seguinte, vocês têm força, mas não é apenas força na perna, no braço, não é isso. Vocês são corajosos, vocês são impetuosos, vocês são ousados, vocês conseguem fazer coisas grandiosas através dos passos que vocês vão dando firme. Essa ousadia que você tem, essa força que você tem para fazer muita coisa, precisa ser colocada em favor, em prol do reino. Porque senão nós nos tornamos meros telespectadores e comentaristas de fatos que estão acontecendo à nossa volta. Quantos aqui participaram em 2013, daquele movimento que teve, irmão, pelas ruas da cidade, do Brasil todo, que o pessoal estava se revoltando com tudo que estava acontecendo, e pintava a cara, e ia para a rua, e ficava gritando. Quantos aqui estavam naquilo, irmão? Vocês são muito novos, não é possível. Você estava, Naldo? Não estava, não? Não é possível, irmão. Vocês sabem o que eu estou falando? Aquelas revoltas nas passeatas, que parava todos os bairros. Vocês lembram disso, irmão? Amém? Quem tem mais de 30 anos, me ajuda aí, irmão. Vocês estavam? Ah, amém, irmão. Você cantou Quem Apoia Pisca a Luz? Você lembra dessa, irmão? A gente ia andando, irmão, vou contar para eles aqui. Todo mundo revoltado com o que estava acontecendo no Brasil. Mas não era nada partidário, não. Era só revolta mesmo. Estava todo mundo revoltado. Isso não pode acontecer. Os impostos, a corrupção e não sei o quê. E aí todo mundo ia para as ruas, irmão. Na avenida, eu lembro de eu indo para a avenida. E aí você ia andando. E um monte de gente nos prédios iam olhando e falando, é isso aí mesmo. Aí o pessoal ficava gritando, quem apoia, pisca a luz. Irmão. E a pessoa ficava piscando assim, irmão. Aí todo mundo, esse aí, pô, parabéns. E a gente ia andando, irmão. Bando de revoltado, irmão. Passou um tempo e algumas daquelas pessoas, revoltadas com a situação política que o Brasil vivia, se lançaram candidatos. A gente teve uma leva de pessoas. 2024, por exemplo, a gente teve uma leva de pessoas muito novas que alcançaram algum cargo público. O que eu quero dizer com tudo isso, irmão? Não basta só se revoltar, irmão. Não basta ser apenas um revoltado. Não basta ser apenas alguém que olha para toda a situação e fica gritando, vamos lá, vamos seguir. Irmão, a gente precisa arregaçar a nossa mão, os nossos ombros, os nossos casacos, a nossa roupa. A gente precisa nos livrarmos de tudo isso e começarmos a agir, a operacionalizar aquilo que o Senhor, aquilo que o Espírito Santo tem trazido como incômodo na nossa vida. Senão a gente vira meros telespectadores, uma plateia vendo avivamentos e julgando, isso é de Deus, isso aqui não é, isso aqui pode, isso aqui não pode. Você viu fulano? Não, mas aquilo ali não é. Você viu? Não. Toda revolta, irmão, pode ser um indício de Deus. Toda revolta de alguém que está no centro da vontade de Deus é um indício do teu chamado. Para que eu nasci? O que eu estou fazendo? Como é que está a minha vida? Você está no centro da vontade de Deus. Começa a olhar aquilo que te incomoda. Começa a visualizar aquilo que gera incômodo no seu coração. Aquilo tem a ver com o que vai te impulsionar. Aquilo tem a ver com o que vai jogar você mais para frente. O texto continua, irmão. E a gente vê que algumas daquelas pessoas que estavam reunidas ali não tinham um objetivo claro do que aquele homem estava fazendo. Elas não conseguiam entender o que estava levando aquele homem a reconstruir aquelas muralhas. De repente você descobriu o teu chamado. De repente você arregaçou as suas mangas e você começou a produzir algo em Deus. De repente você fala, uau, eu estou no centro da vontade de Deus, eu descobri aquilo que eu quero para a minha vida. E carnaval é mestre para isso, irmão. Retiro, conferência,
existe uma atmosfera muito interessante nisso. Muitos ministérios são despertados no carnaval. Verdade ou mentira? Marcos da Rosa. Quantos carnavais a gente já viu pessoas sendo despertadas? Talvez enquanto você está aqui, o seu coração está, meu Deus do céu, uau, o coração está queimando. Essas mensagens que você tem ouvido, meu Deus, meu coração está queimando, de uma forma que nunca queimou antes. É o Senhor te colocando no posicionamento dEle e te impulsionando em direção ao chamado. E de repente você está aqui caminhando em direção ao chamado e começam a vir pessoas, às vezes até pessoas da igreja, às vezes até liderança, às vezes pessoas que estão próximas ali, mas não conseguem entender e discernir aquilo que está acontecendo contigo. Eu me lembro, irmão, quando eu voltei de 2011 do retiro, o meu líder de jovens na época virou para mim e falou assim, olha só, foi muito legal ter você lá. Falei, pô, que bom, gostei muito também. Mas por favor, cara, nunca mais você desvia não, cara. Fica firme. Pô, mais interessante agora é você permanecer. E o que eu esperava naquele momento, irmão, era que ele falasse, cara, eu vi tanto Jesus na tua vida, eu consegui presenciar uma mudança, eu estou vendo aqui, cara, vamos continuar agora aqui, tal. E o que ele estava preocupado se eu ia permanecer ou não. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo comigo, irmão. Talvez você, quando sair desse lugar, quando você começar a sua caminhada fora do período da conferência, algumas pessoas que caminham perto de você talvez não vão conseguir discernir, não vão conseguir entender aquilo que está acontecendo, aquilo que está rolando com a tua vida. O que está rolando, o que está pegando, o que está acontecendo, como é que as coisas estão acontecendo assim, como é que as coisas estão sendo tão rápidas na vida dele, o que Deus está fazendo na vida dele, eu não estou conseguindo entender. Fique calmo, fique tranquilo. Essas pessoas não estavam lá, não estavam aqui, não estavam do seu lado, quando Deus estava soprando os sonhos e os projetos dele na tua vida. Nem todo mundo vai entender mesmo, nem todo mundo vai olhar e vai falar, eu compreendo. Nem todo mundo, quando você pegar e contar o seu sonho e falar, eu saí daquela conferência, tinha uma pessoa pregando, tinha uma pessoa louvando, tinha um irmão do meu lado, e aquilo ali começou a me contagiar, e eu quero mudar essa cidade. Nem todo mundo vai entender. Vai ter gente que vai falar, não, eu acho que, pelo amor de Deus, olha só, não. Elas não estavam do seu lado quando Cristo soprou aquilo que você está no seu coração, nesse momento, queimando e gerando como um chamado de vida. E tem muita gente, irmão, que decide armar, tretar. Elas não estavam lá, irmão. Elas não têm como discernir, elas não têm como mensurar aquilo que Deus falou para você. Porque a experiência foi tua. Então não espere que todo mundo entenda aquilo que você está vivendo aqui, irmão. Não espere que todo mundo, você, irmão, que foi uma peça na mão de Satanás durante um tempo. Todo carnaval, irmão, você era o primeiro a chamar os outros e tal, e não sei o quê, e fazia bloquinho, não sei o quê. De repente, irmão, você vai e posta uma foto, aleluia, nos pés da cruz, amém, Jesus, glória a Deus. Você não sabe nem o que você está falando, irmão. Você só está falando, meu Deus, eu estou postando aqui, eu quero sentir isso também. Olha só, eu quero que agora o pessoal veja. E alguém vai olhar e vai falar assim, meu Deus do céu, não brinca com essas coisas de crente, não. Isso aí é muito, olha, você tem que ter mais, cuidado. Mexe com o diabo, mas não mexe com Deus. Eu estou vendo que o que você está... E aí a gente está ali, meu Deus do céu, eu só postei uma foto, eu queria mostrar que eu estou vivendo uma nova vida, um novo começo, uma vida nova no Senhor e tudo mais. Irmão, não fica preocupado com quem não está aqui do seu lado ouvindo aquilo que Deus está falando. Não fica preocupado com quem não está dentro de você, sentindo a queimação do fogo do Espírito Santo, enquanto as palavras são ministradas. Não fica preocupado com as pessoas que não conseguem discernir, porque elas não estão presentes quando Deus está soprando aquilo que você vai fazer durante a tua vida toda. Não se preocupa, fica de boa, fica em paz. Quantas vezes, irmão, eu já cheguei, fulano, vem cá, ciclano, vem cá, pá. Cara, Deus me falou isso. Irmão, e as pessoas eram legais, e elas não riam na minha cara. Mas, claramente, irmão, a gente já pode ir embora? Oh, amém. Porque elas não estavam lá, irmão, então eu não posso querer aprovação de alguém que não estava quando Deus me falou algo. Quando José conta os seus sonhos para os seus irmãos,
A primeira coisa que os irmãos fazem é: meu Deus do céu, não é possível que esse cara meu Deus do céu. E não tem perigo nenhum em você falar, irmão. Pode falar. Até você, irmão, que está aqui pela primeira vez, que nem crente ainda, posta as coisas mesmo, irmão. Marca no Instagram, aí ó, que igreja bonita, estou aqui para Jesus, aleluia, 4 dias sem beber, aleluia. Posta mesmo, irmão. Bota versículo, aí você não está nem sabendo o que é, vai na música, irmão, bota assim, louvor. Só não bota, vai lá, irmão, bota coisa boa, vai. Pode postar, irmão, fica à vontade. A única coisa que eu vou te pedir para você tomar cuidado não é para você falar, é para quando alguém for falar, cuidado com o que você vai ouvir. Porque os irmãos de José não estavam preparados e lenharam aquele homem, quiseram matar aquele homem, mas isso não apagou o que José tinha do coração dele. O chamado continuou intacto. A presença de Deus na vida dele continuou intacta. Então não é sobre o que eu falo, é sobre o que eu ouço. Tem pessoas morrendo espiritualmente porque estão ouvindo, guardando, pegando os sentimentos e colocando aqui de pessoas que não estavam do seu lado quando Cristo estava profetizando, de pessoas que não estavam dentro do seu coração quando o seu coração queimava, assim como aqueles discípulos ouviam a voz de Jesus transladado, transformado, ressurreto, a caminho de Emaús, e o coração deles começava a queimar. Talvez o seu coração nessa noite também comece a queimar, começa a ficar apertado, e você fala: meu Deus do céu, não tem problema nenhum em você falar para a pessoa, não tem problema nenhum em você cutucar a pessoa que está do seu lado e falar assim: eu estou sentindo Jesus, eu estou sentindo Jesus. O problema está em você ouvir pessoas que não estavam no seu coração quando tudo isso estava acontecendo. Ah, eu não posso falar, então? Fala. Só cuidado no ouvir. Tem muita gente que às vezes não está presente e quer trazer fardo, julgamento, peso para o nosso coração. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas a caminhada desse homem, a caminhada de reconstrução dessa cidade, tem a ver com outro tópico também. Aquelas pessoas que estavam lá, aqueles homens, como a gente leu no versículo 1, no versículo 2, no versículo 3, aqueles homens ali estavam esperando um fracasso. Eles estavam esperando, eles estavam certos de que Neemias fracassaria. Eles tinham essa certeza no coração deles: Neemias vai fracassar, eu tenho certeza. Como eu falei, irmão, tem pessoas na nossa vida às vezes a gente nem consegue mensurar quantas são, mas existem pessoas na nossa vida que estão somente esperando um fracasso na nossa caminhada. E aqui eu não estou querendo dizer para você se colocar no centro do universo, como se você tivesse vários inimigos. Não é sobre isso. Mas existem pessoas, e eu vou ser muito claro, espiritualmente falando, existem pessoas que têm certeza que o seu amor por Cristo tem data de validade. Existem pessoas que têm certeza que esse casamento que você está planejando tem data de validade. Existem pessoas que têm certeza absoluta que o seu ministério, que a sua caminhada com Jesus é fogo de palha. E geralmente, irmão, essas pessoas, elas ficam sempre ao nosso derredor. Geralmente essas pessoas, elas estão sempre ali. E em algum momento uma semente é lançada. Em algum momento uma palavra é lançada. E a minha orientação para você que descobriu o seu chamado, descobriu a sua inquietação, começou a construir, começou a fazer uma grande obra, e de repente se depara com essas pessoas, o meu convite para você é ficar em silêncio. Não tente desabar um monte de emoções, falas, não tente fazer algo, não tente ficar manipulando as pessoas para verem o seu sucesso, não tente ficar mostrando para todo mundo: tá vendo, tá dando certo, hein? Olha só, falaram que minha empresa ia quebrar, ó, comprei um carro novo, atenção, carro novo, Deus abençoe o carro novo que eu tenho, aleluia. Pessoas vazias, irmão, pessoas que estão fazendo um monte de coisa, nem é porque querem, estão fazendo para mostrar que estão tendo sucesso. Tem um monte de gente assim, gente que está fazendo algo para que outras pessoas olhem e falem assim: ah, pode crer, deu certo mesmo, né?
A gente está comprando roupa, nem roupa precisa, irmão. É só para as pessoas verem, caramba, hein, que legal, essa roupa é legal, bacana. Ó, tá vendo? Toma cuidado, irmão. Você não vai conseguir calar as críticas fazendo um monte de coisa dessa. Crítica você não cala com fala. Crítica você não cala com postagem. Críticas você não cala com nenhum movimento humano. Críticas espirituais você cala com fruto. Como é que tu cala a crítica? Fruto, irmão. Existe uma árvore que ela é muito parecida quando ela nasce, que é a pocã, a tangerina. Vocês conhecem pocã, né, gente? Em nome de Jesus. Amém. A pocã, tangerina, mexerica, mesma coisa. E a laranja. Pelo menos para mim, irmão, que sou leigo, parece. Várias vezes, aí eu vejo alguém pegando folha, cheirando, é laranja. Aí eu... é árvore. Tem cheiro de nada. Cheiro de não sei o quê. Não sei, irmão, se você já viu a árvorezinha lá, de pocã, de laranja. Ela se parece. A discussão, ela, se é pocã, se é laranja, ela dura até o pau quebra, até a árvore dar o primeiro fruto. Quando a árvore dá o primeiro fruto, as pessoas vão e falam assim, é laranja mesmo. É pocã mesmo. As dúvidas, as incredulidades, os perrengues que você tem passado, as pessoas não acreditarem no relacionamento, no ministério, acharem que você está fazendo as coisas para aparecer, acharem que você está fazendo as coisas para puxar saco de não sei quem, elas só vão durar até o fruto. Se preocupa com isso, irmão. É com fruto. Gasta energia em frutificar. Gasta energia em desenvolver, em prosseguir, em conhecer a Jesus e fazer de Cristo um adubo para que as coisas possam fluir na tua vida. E a partir desse momento, todo e qualquer tipo de crítica, de angústia, de dúvida, de pensamento, de será que vai, será que não vai, será que é homem de Deus, será que é mulher de Deus, será que não sei o que, babá. Irmão, está por ouvido para isso, pelo amor de Deus. Não vai para a internet, não vai fazer vídeo, não vai fazer indireta, não vai abrir caixinha de pergunta e você mesmo vai se perguntar em nome de Jesus. Você tem 3 seguidores, irmão. Quem está te fazendo a pergunta? É você. Tem 3 seguidores e 25 perguntas. Irmão, e acabou de acontecer com você. Uma pergunta sobre falsidade na igreja. Aí você, muito boa esta pergunta. Inclusive tenho passado por uma situação, mas já superei a falsidade. Irmão, pelo amor de Deus, a gente não responde assim. Ou melhor, o mundo responde assim. Crente não responde às críticas na internet. Crente não se posiciona na internet para se justificar. Crente não se justifica. O crente, o cristão, vivendo de acordo com a palavra de Deus, ele justifica a sua vida, as críticas que recebe, os argumentos contrários, com fruto, 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 fruto. Pelo amor de Deus, irmão. Não é sobre você, é sobre os frutos que sairão através da tua vida. Será que é crente? Será que não é? Será que é homem de Deus? Será que é não sei o quê? Será que é isso? Será que é aquilo? Irmão, deixa falar. Enquanto eles estavam falando, Neemias estava construindo. Enquanto eles estavam falando, o muro estava ficando pronto. Enquanto eles estavam falando, a cidade estava vendo, os olhos estavam vendo, estavam observando. Realmente está ficando pronto mesmo. Realmente as coisas estão acontecendo. Realmente as coisas vão fluir. Você é um maluco até o seu fruto aparecer. Você é um psicopata até o seu fruto aparecer. Você é um sonhador até o fruto começar a aparecer. Albert Einstein era um gênio. Irmão, foi taxado como um maluco. Foi expulso do lugar que ele estudava.
trazendo aqui para a Bíblia, para a palavra de Deus, para homens de Deus, mulheres de Deus. Meu irmão, quando a gente vê todos os homens de Deus se movendo, quando Pedro começa a jogar a rede e começa a ter um movimento de Cristo falando, olha, por favor, joga para o outro lado. Irmão, tenha certeza que Pedro só jogou por educação. Vou jogar aqui, irmão, Deus está falando, Jesus, eu sou pescador, eu rodei esse mar a noite toda, eu vivi isso aqui o tempo todo, mas eu vou jogar, é Ele que está falando, é Jesus, tá bom, vou jogar. E quando ele joga, o milagre acontece. Uma atitude, irmão, que às vezes não tem muita lógica. O que vale a pena? Em quem que se acredita mais dentro do mar? Num carpinteiro ou num pescador? Irmão, um pescador experiente, vivendo ali, de repente surge um carpinteiro e fala, faz o contrário. Tá bom. Todo mundo, irmão, é um maluco. Pedro, você é maluco. A gente podia ir embora para casa, descansar para voltar amanhã. Olha, você é doido, você é doida, você não faz... Às vezes não tem muito sentido. Só continua e frutifica. Os frutos virão. Quando ele puxa a rede, quando os peixes começam a chegar, não tem mais discussão. Acabou. Eu quero fechar aqui, irmão. O pessoal do louvor conseguir me ajudar aqui. Aqueles homens, irmão, eles tinham não apenas uma missão dada por Neemias. No versículo 17, é uma ordenança. Ele diz exatamente assim, ó. Além disso, naquela época, os nobres de Judá mantiveram intensa correspondência com Tobias, que procurava responder atenciosamente a todas as cartas que recebia. Porquanto muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, considerando que era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã havia esposado com a filha de Misulão, neto de Erequias. Até se atreviam a tecer elogios, e na minha presença informava ele tudo quanto expressava. E Tobias conseguiu, escrevendo-me suas mensagens com o propósito de me assustar e fraquejar. Os inimigos não paravam, as coisas continuavam acontecendo, a guerra continuava intensa, o pau continuava torando, irmão. Talvez tu está no centro da vontade de Deus, fazendo a sua melhor escolha, construindo a sua história rumo àquilo que Deus te chamou. Mas as guerras não param, irmão. Você sai de um culto, chega em casa, irmão. Esses dias eu estava numa célula, quer dizer, eu não estava. O Will que estava, ele foi e me contou. Eu achei... Tinha um rapaz numa célula, irmão. Ele está num processo de libertação na família dele, na casa dele. E ele estava na célula e ele falou, olha, está acontecendo a família dele é completamente difícil. Irmão alcoólatra, as irmãs completamente desviadas. E ele está buscando, irmão, incessantemente. E aí o Rian e o Will que estavam lá. E aí eles pegaram e falaram, que esse homem pegou e falou assim, e aí, como é que está a sua semana? Minha semana estava muito boa. Até que eu abri a Bíblia, comecei a ler a Bíblia. Todo mundo, que legal, cara. Cara, mas foi eu abrir a Bíblia, foi eu começar a tentar ler a Bíblia, e Satanás se levantou na minha casa. Meu irmão começou a beber mais, não sei o quê, e papapá, e uma guerra, eu com a Bíblia aberta, e parecia um inferno dentro da minha casa. Irmão, e o que você fez? Eu entendi o que Deus tem para a minha vida. Novo convertido, está começando agora, não está entendendo muito bem o que está acontecendo na vida dele. Como assim, irmão? O que você entendeu? O que Deus tem aí? Deus não quer que eu leia a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia dá problema. Então, desse dia em diante, eu nunca mais li a Bíblia, irmão. Tem 4 dias que eu não leio a Bíblia. Às vezes a gente ri e acha isso uma coisa muito absurda, né? Mas essa história é de muita gente, irmão. A diferença é que esse homem pegou
e expôs. Mas quantas vezes você já não parou alguma coisa porque estava ficando muito pesado? Ontem a gente estava na igreja e tinha uma menina lá, irmão, com um pé igual uma bola de basquete, irmão. Pô, a menina estava com muleta, tornozeleira. Eles estavam lá, sabe disso. E ela estava lá, irmão, e ela indo na conferência, da galera e tal. Irmão, e Deus fez a obra na vida daquela menina, irmão. Aquela menina foi curada. Tem até um videozinho lá no Instagram lá, depois vocês dão uma olhada lá. E parece que é muita doideira. Eu falei, cara, quem não tem muita... não consegue entender. Porque, tipo assim, a menina tá assim, com a muleta, ali, prostrada. E do nada, irmão, a mulher... do nada não, né? Depois do toque de Deus, a menina começa assim, ó... aleluia! Começa a pular, irmão. Quase caiu de novo. Eu falei, Deus já fala, uma foi, a outra... segura. A menina pulando, correndo, dançando, debaixo do meu pé, eu falei, meu Deus do céu, diante de Deus, irmão, mover espiritual absurdo. E aí a gente acabou assim, aí ligamos a televisão lá, irmão, estava dando um jogo, a gente ficou vendo o jogo lá, de repente, pô, tem uma mulher ali fora querendo falar com o pastor da igreja, e sempre, porque eu não tenho muita cara de pastor, então eu sempre me safo nessa hora. A pessoa vem, quero falar com o pastor da igreja, eu falo, pode ir lá, ó. E aí ela chega, fala com alguém que tem mais cara de pastor e tal, e a pessoa resolve lá. E dessa vez eu falei, pô, nunca é uma coisa legal, irmão. Ninguém chega, eu quero falar com o pastor, olha, quero dar os parabéns. Que igreja, hein? Chega alguém aqui e fala assim, eu quero falar com o pastor da igreja, irmão, é algum B.O. Eu quero saber quem é o líder dessa igreja aqui, hein? Irmão, nessa hora já foi todo mundo. Irmão, a mulher chegou e ela começou. Olha, a mulher gritando pra caramba, irmão. Eu, meu Deus do céu, irmão, um griteiro. E eu só estava vendo o jogo, irmão. E a mulher gritando. Me chamaram de velha. Me chamaram de não sei o quê. Me chamaram de não sei... Irmão, a mulher começou a falar que chamaram alguém, chamou ela de velha. E ela era velha, irmão, mas não tinha ninguém naquele momento ali. Falei... E ela começou a falar... Eu falei, minha senhora, deixa eu te fazer um pedido. Fala baixo, por favor. Ela, eu sou surda. Eu sou surda, é por isso que eu falo alto. Mas eu ouvi alguém falando. Eu falei, aleluia, mais um milagre. Deus está te curando, minha irmã. Aleluia. Irmão, e assim, a mulher transformou aquele ambiente em um ambiente horrível, irmão. A gente só queria ficar ali. Pô, a menina tinha acabado de ser curada, estava todo mundo de boa. Eu só falei, vamos ficar um pouquinho na igreja para a gente acabar de ver o jogo aí que está tendo. Estava tendo um jogo do Santos, do Neymar lá. De vez em quando eu gosto de ver ele. Aí eu falei, meu Deus, vamos ver. E a mulher chegou, irmão, falou que é surda, mas estava ouvindo, alguém chamou ela de velha, que não sei o que alguém passou no carro e falou alguma coisa e ela ouviu. Eu falei, meu Deus, irmão. E aí é óbvio, irmão, a primeira coisa que a gente olha é falar, meu Deus do céu, essa mulher é louca, doida, o que está acontecendo? Não é possível. Mas lembra que eu falei que uma menina foi curada? Que uma menina chegou de muleta e saiu carregando a muleta aqui, pisando aqui, ó, firme. Você lembra que eu falei, irmão? Foi alguns minutos depois, essa mulher se levantou. Não tem aquelas guerras inexplicáveis que você tem passado na tua vida, irmão? Não tem aquelas loucuras que não tem explicação de você estar passando? E de repente você está passando por alguma situação, você fala, meu Deus do céu, não é possível. Não é possível que eu estou vivendo isso. E a saída não é fechar a Bíblia e falar, eu não quero mais. A saída é falar, Senhor Jesus, eu vou continuar guerreando, mas eu vou continuar guerreando com a espada do Senhor na minha mão. Eu vou continuar guerreando, eu não estou entendendo o que está acontecendo. O mundo espiritual está se levantando contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família. As coisas estão pegando fogo, as coisas não estão fluindo. Eu estou arrumando inimizade, eu nem sabia que fulano me conhecia. Descobri que ela estava falando de mim. Eu nem sabia de alguma... Fui mandado embora do serviço. Meu relacionamento acabou. Alguma coisa aconteceu. Meu filho
está virado, minha mãe não está falando comigo, as coisas não estão acontecendo. Irmão, talvez você está passando por isso e eu quero te dizer uma coisa. A saída é você continuar, mas por favor e pelo amor de Deus, continua construindo, fazendo, guerreando, construindo aquilo que Deus gerou no seu coração, aquela inquietação, joga para fora, faz isso um ministério, mas não se aparte da palavra de Deus. O que esse homem disse para os seus guerreiros foi: olha, a gente não sabe até quando que as coisas vão acontecer, então por favor, vocês vão, com uma mão vocês vão construir, com a outra vocês vão ficar armados, esperando o inimigo chegar. Então, vocês vão construir com uma mão, com a outra vocês vão estar armados. Com uma mão você vai estar construindo, com a outra vai estar com a arma. Uma mão construindo, outra na arma. Uma mão no ministério, outra mão na palavra. Uma mão no ministério, outra mão na palavra. Uma mão no ministério, outra mão na palavra. Uma mão você vai fazer, vai se doar, vai construir, vai tocar, vai pregar, vai fazer, vai evangelizar, vai fazer, vai acontecer aquilo que Deus está falando. Mas nunca se aparte da palavra, porque senão vai ser apenas música, senão vai ser apenas palavras ao vento, senão vão ser apenas músicas sendo compostas, e o Senhor não te chamou para fazer algo sem sentido. Então, estou fazendo a obra, estou construindo, estou na igreja, estou tirando foto, estou fazendo alguma coisa, estou fazendo a conferência, estou mexendo no som, mas a outra mão está aqui, me lembrando de quem eu sou, me lembrando daquilo que eu preciso, me lembrando de Cristo Jesus, que é Ele que me capacitou. Se coloca de pé, irmão, vamos orar. A gente não tem muito tempo, irmão, a perder. Amanhã vocês vão para o sítio, e eu preciso orar por vocês antes de vocês saírem desse lugar. Então não vou perder muito tempo fazendo um apelo bonito. Eu queria orar por você nesse momento, e pelo amor de Deus, se você puder não sair agora, eu queria te pedir isso. Só queria que você me escutasse pela última vez aqui. Eu queria muito que você, que enquanto eu estava falando, começou a queimar no seu coração algo para além, muito além de ser salvo. Você falou: Senhor Jesus, eu tenho certeza que o Senhor tem algo para me dar. Eu tenho certeza que isso que eu estou passando é de fato um chamado. Você que tem se sentido chamado nessa noite, talvez nessa conferência, você que tem se sentido chamado, vocacionado, você que tem se sentido impulsionado, dirigido para um lugar que você ainda não viveu, eu quero orar por você nessa noite em nome de Jesus. Isso não é mais uma conferência, isso não é mais 3 dias, 4 dias de culto. Isso aqui é a virada de chave da tua casa, isso aqui é a virada de chave da tua família, isso aqui é a virada de chave dessa cidade através do teu posicionamento. Isso aqui é a virada de chave desse bairro que durante muito tempo, desse distrito que durante muito tempo foi abandonado, chamado Conselheiro Paulino. Mas uma igreja se levantou nesse lugar, jovens se levantaram nesse lugar, homens, mulheres se levantaram, e a reconstrução geográfica, a reconstrução social, a reconstrução espiritual desse lugar está na palma da tua mão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai começar a sentir agora o teu coração queimando. Você vai se sentir agora em nome de Jesus. Eu vejo o Senhor levantando médicos nesse lugar. Você que é muito pobre, que não tem condição de pagar uma medicina, eu vejo o Senhor levantando você, trocando a tua faculdade. Volte a se dedicar nos seus estudos em nome de Jesus. Deus vai te vocacionar. Em nome de Jesus, você vai fazer essa faculdade. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai levantar homens, mulheres de Deus, pastores, líderes, mestres, evangelistas, profetas,
políticos, pessoas que vão a lugares muito grandes, sentar junto de pessoas muito grandes, em nome de Jesus de Nazaré. Deus vai mudar a tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Deus vai mudar a tua casa, Deus vai mudar, vai ressuscitar sonhos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, volte a ter comunhão com Ele e permita Ele desfrutar daquilo que Ele tem do seu coração, te impulsionar em direção ao teu chamado. Ei, xaralamanabás, xirieralababababás, secaralamanabás, rab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 ás, xirieralamanababababás. Vem aqui para frente, irmão, você que está com seu coração queimando, em nome de Jesus, você que se sente vocacionado nessa noite, você que fala, Senhor Jesus, mas vem correndo, irmão, em nome de Jesus.